Evangelho nos conduza à vida eterna. Amém. Muito bem, meus irmãos de diversas comunidades, paróquias, por meio dessa única transmissão, no meio da tarde, nós fazemos chegar a cada um de vocês, sobretudo, essa profunda comunhão diocesana, que a nossa igreja procura sempre construir, sobretudo em momentos que nos dão imensa alegria, nas muitas celebrações e momentos fortes em que todo o povo da Diocese de Divinópolis se reúne, mas também em momentos desafiadores como os que nós estamos agora a vivenciar. Nós também queremos deixar uma palavra de ânimo e esperança para todos, não apenas os que estão aqui com a gente nesse momento da transmissão, mas também uma palavra de esperança para todos nós que nos movemos por ela. Estamos no tempo da Páscoa. E o tempo da Páscoa é um tempo de renovação, porque tudo que vivenciamos e experimentamos, estamos a ter que reconhecê-los à luz do mistério pascal, à luz do Cristo ressuscitado, à luz do Cristo vencedor da morte, ressuscitado, presente no meio de nós. E Ele haverá de nos fazer compreender, a partir da tua experiência pascal, também as realidades nas quais nós estamos inseridos, sem que por Deus tenhamos sido abandonados. Deus está vivo e presente no meio de nós. Cabe à nossa comunidade de fé, nossa comunidade de irmãos, nossa igreja, sempre relembrar isso no coração de cada um dos irmãos. O Senhor está vivo, presente, e aqueles que deram testemunhos de que Ele está vivo, fizeram com que esse testemunho pudesse chegar até nós, de comunidade em comunidade, de anúncio por anúncio, até que todos nós possamos, pelo testemunho dado pelos irmãos, ter a segurança nessa presença do Senhor. Essa presença dele que de alguma forma vai nos ajudar, sobretudo também no cotidiano da nossa vida, mediante as nossas muitas realidades, mediante os nossos muitos desafios, mediante algumas realidades do hoje, da nossa história, como por exemplo nas nossas comunidades paroquiais aqui, não desmerecendo as demais, mas cito a minha comunidade paroquial, Paróquia São Pedro, Apóstolo e Nossa Senhora de Guadalupe, com todas as suas comunidades. Também nós, como todos vocês e muitos irmãos que acompanham a dinâmica da vida do povo, também a partir da experiência da comunhão com a igreja, também nós nos organizamos, nos ajeitamos. Estamos nós também a procurar dar para o hoje da nossa vida respostas, algumas difíceis, dolorosas, para alguns inclusive até incompreensíveis, mesmo estando inserido dentro da nossa comunidade de fé. Mas nós estamos procurando, à luz do mistério que é Jesus, dar as respostas para o hoje, porque o hoje para nós é extremamente importante como oportunidade para darmos testemunho da nossa fé e da nossa confiança no Senhor. O próprio Senhor Jesus, nesse texto do capítulo 14 do Evangelho de São João, nos versículos de 1 a 6, o próprio Senhor vai dizer: não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Jesus, ao se referir a esse momento de sua palavra, ao se dirigir aos discípulos com essas palavras, o Senhor havia, inclusive, anunciado a eles a paixão. O Senhor já havia, inclusive, dito a eles: ora, eu estou convosco, ainda estou convosco, mas vai chegar uma hora em que não estarei mais. Mas eu voltarei a estar convosco. Essa incompreensão no coração dos discípulos, como ele pode estar, não estar, como ele pode dizer que voltará a estar, se ele fala de morte, de paixão, nessa dúvida que paira sobre o coração dos discípulos, o Senhor vai, de alguma forma, querer tranquilizá-los,
com uma profunda palavra verdadeira, sincera, preparando os seus discípulos para esse momento da separação com o Senhor, mas lembrando que não só o Senhor está a falar de uma separação, mas Ele também adverte aos seus discípulos que ela não é para sempre. Ela não é definitiva. Ela tem a razão de acontecer em vista daquilo que está também por detrás do mistério pascal de Cristo. Por isso, não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em mim, tendes fé em Deus. Ou seja, Jesus atribui não somente a Ele, mas também a Deus essa comunhão de mistério. Sobretudo, um Deus que se mostra também acolhedor de seu povo. Deus que se mostra acolhedor, e aí o evangelista São João nos lembra dessa profunda expressão de Jesus: na casa do Pai há moradas. Se assim não fosse, teria dito: vou preparar lugar para vós, e quando tiver ido preparar-vos o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. A vontade de Deus, o desejo de Deus, a intenção de Deus é de que todos aqueles que creem no Cristo percorrem o caminho da fé como filho de Deus percorre, também confiando nos projetos do Pai, também confiando na palavra de Deus, também confiando nas promessas que Deus havia feito não apenas a ele, o Cristo, o Filho de Deus, mas que o Senhor havia feito a todo o seu povo. Precisamos sempre olhar para Jesus como o enviado do Pai, o Messias, aquele em quem e por meio de quem Deus realiza as suas promessas, mas também Cristo Jesus, o Filho amado do Pai, precisa lembrar que, como ele mesmo vai dizer, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. De tal forma que, se para Jesus é importante essa aceitação, essa acolhida, se para Jesus é importante demais essa confiança na palavra de seu Pai, que é seu Deus e nosso Deus, também para nós é imprescindível que nós também permaneçamos confiantes. A fim de que pela confiança no Senhor, possamos ser conduzidos ao encontro dEle, possamos ser conduzidos à plenitude da vida com Ele, possamos ser conduzidos ao encontro dEle, como quem caminha para uma casa comum. Na casa do Pai, como o próprio Senhor Jesus disse, há muitas moradas. Como quem caminha para um lugar comum, uma casa comum. E essa experiência do lugar comum, que nos é dado como possibilidade, é possível chegar lá por meio do caminho que o Senhor nos concedeu, e esse caminho é Jesus. Eu vou, e vós conheceis o caminho. Vós me conheceis. Nos próximos dias, a pergunta que Filipe vai fazer para Jesus, né? Senhor, mostra-nos o Pai. A resposta que o Senhor dá a seu discípulo: eu estou convosco há tanto tempo, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Jesus é, por excelência, o caminho que nos leva ao Pai. E aqueles que são verdadeiramente seus discípulos, conhecem e sabem qual é esse caminho. Mesmo que Tomé tenha como que questionado, né, colocado novamente uma dificuldade própria do discipulado, nem sempre é possível compreender plenamente aquilo que está por detrás da missão, do discipulado, da proposta do Senhor para os seus discípulos. Mesmo que Tomé de fato expresse a profunda incompreensão em alguns momentos da grandiosidade do mistério, que é, sobretudo, o que o Senhor está a nos falar, o Senhor vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Portanto, é por Jesus, por meio de Jesus, através de Jesus, que nós fazemos como que esse êxodo, nós fazemos como que nossa travessia, nós fazemos como que nossa jornada, e digo a vocês, nem sempre ela é tranquila. Nós não estamos num tempo muito tranquilo.
Não estamos, nenhum de nós. No entanto, essa travessia não se faz mediante confiando apenas nas forças humanas, nas nossas capacidades humanas, nos nossos modos humanos, na nossa compreensão humana, mesmo que elas sejam importantes durante toda a travessia. Mas nós precisamos perceber que, sobretudo, aquele que é o guia, aquele que não só se coloca à frente do seu povo, a exemplo do que Deus fez com o povo de Deus, quem guiou o povo de Deus ao longo do deserto? Embora ele havia colocado Moisés, mas quem guia o seu povo é o seu Deus. Quem nos permitirá passar por esses caminhos é Cristo Jesus, que agora, sobretudo, é para nós via segura para alcançarmos a graça da plenitude em Deus. Mesmo que para essa travessia, para alcançarmos essa plenitude, tenhamos que reconhecer nela algumas de nossas dificuldades. Como aqui São Paulo fez os irmãos de Antioquia, naquele momento em que ele se encontrava na sinagoga, certamente ainda na companhia de seu irmão que acompanhava, Barnabé, certamente ali Paulo, a anunciar Cristo aos irmãos, de fato os fazia compreender uma difícil realidade. Eles têm que tomar consciência, como todos nós, da realidade que Cristo passou, sobretudo sendo Ele colocado na cruz, sendo Ele o enviado do Pai e rejeitado, sobretudo pelos chefes e autoridades de sua época. Portanto, há de alguma forma um aceno no que diz Paulo, no que nos diz o texto dos Atos dos Apóstolos a respeito daquilo que Paulo nos fala, sobretudo advertindo aos irmãos que aquela realidade é difícil de ser aceita, compreendida, admitida, que tenhamos nós, por alguma razão, deixado de receber aquele que era verdadeiramente a salvação do povo, a salvação do mundo. Mas essa dura realidade, a qual Paulo quer que os irmãos que estão ouvindo compreendam, por outro lado, abre para aqueles que o escutam a perspectiva de que, apesar dessas realidades difíceis e dolorosas, é Deus que sempre conduz o seu povo. Aquilo que fizestes, como diz São Paulo, aquilo que cometeram, esse grande erro, esse grande pecado, essa grande ofensa àquele que trazia de Deus uma mensagem de esperança, mesmo assim, reconhecendo tamanha gravidade de nossas ações, Deus se mostrou condutor da realidade e da vida do povo. Sem saber, realizaram aquilo que as profecias haviam já anunciado a respeito do Messias, do servo sofredor, do cordeiro a ser imolado e daquele que seria dado como oferenda para o resgate do povo, para o resgate da sua gente, para o resgate da aliança de Deus com o seu povo. Por isso que, sobretudo, por meio do que nós vimos Paulo, por meio daquilo que Jesus nos fala, sobretudo no Evangelho, nós precisamos reconhecer que, apesar das nossas realidades humanas, nossas compreensões humanas, nosso entendimento humano, ainda assim, precisamos lembrar que quem conduz o povo é Deus. Quem está à frente de sua gente é o pastor dessa comunidade, desse povo, dessa igreja, e é Jesus. Nada escapa aos seus olhos, e aquilo que escapa aos seus olhos, ele é capaz de deixar o redil, a 99, e ir atrás daquela realidade que se perdera, porque é pastor, porque é bom pastor. Que nós então, meus queridos irmãos e irmãs, sobretudo a partir dessa reflexão, nessa tarde, possamos querer resgatar em nós essa profunda experiência da fé, essa fé
que deve persistir, uma fé que deve ser perseverante, uma fé naquilo que disse o Senhor: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Que Jesus, o caminho, a verdade e a vida, seja sempre condutor do seu povo para a graça de dias e tempos melhores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito.